Shalom a todo o povo de Deus. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos os irmãos que nos acompanham de Cabinda ao Cunene, a partir das nossas redes sociais, o nosso canal Igreja Graça Divina TV, o nosso Facebook, o nosso TikTok e o nosso Instagram. Voltamos para fazer emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy em duas línguas, Lingala e português. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. O profeta Bem-vindo Jimmy que está nos ensinar acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus. Nós estamos a aprender acerca da vida de Abraão, conforme Deus prometeu as bênçãos na vida de Abraão e que essas bênçãos seguem também a sua descendência. Na segunda parte do ensinamento, o profeta Bem-vindo Jimmy falou acerca dos códigos da família. Nós só sabíamos que temos que cortar laços familiares. Hoje o profeta falou de códigos da família, que são o sangue que nós carregamos. E tem também o nome do pecado da família, que está ligado com o código familiar. Neste sangue tem pecado familiar. Como é que nós devemos descobrir, profeta, o código ou pecado que encontra-se no nosso sangue, que é a base da nossa família, profeta? Obrigado, Deus te abençoe pela essa pergunta. Como você pode saber o código do sangue de sua família? Eu já prometi no povo de Deus que vou explicar acerca do mundo ancestral, porque tem vários mundos das trevas, mas dentro daquele vários mundos das trevas tem também mundo ancestral. Mundo ancestral onde sai costume, sai tradição, sai aquilo que eu acabou de explicar hoje. É do mundo ancestral. Agora, eu expliquei muito bem acerca de um verdadeiro cristão, como é maldição ancestral trabalha na nossa vida. Foi claro na explicação. Todo mundo tem que saber qual é a sua geração. Tem pessoa, é sétima geração, quarta, quinto, nona, décimo. A partir da sua geração é aonde que você vai descobrir. Agora todo mundo tem família dele. Na toda a família, cristão gosta de cortar, estou a cortar lanço, não. Lanço não. Você, quando está a cortar lanço, mas você não esquece, mas você não sabe. Porque no princípio da oração, eu disse, a oração tem quanto ponto na oração? Esse 4 pontos é 4 leis espirituais para servir um cristão na oração. Primeira coisa é pecado. Não pode orar a Deus com pecado. Segunda coisa, tem que sacrificar teu corpo. A terceira coisa, tem que tomar conta de teu território. Está na sua mão. Quarta é sacrifício de bem material. Esse 4 pontos. Agora, todo mundo para saber código da família. Código da família é nosso sangue. Nosso sangue é o primeiro código da sua família. Segundo, é nome tu quer, porque aquele nome não começou para ti, não começou do teu pai. Já está antes. Teu pai
pai de teu pai também, quando vem no mundo, já contou aquele nome. Alors, aquelas duas coisas, a partir dessa realidade, é onde que vai criar aquilo que cristão chama laço familiar. Não. Onde laço familiar, cada família tem pecado familiar. Que naquela família mesmo, aquela família ali costuma lutar muito aquela família. Se fala, pecado família, aquela família é luta, ali costuma lutar. Naquela família ali todos são bebados. Naquela família todos são prostitutas. Se vê, cada família tem um pecado. Esse pecado, quando você não cortou ainda laço desse pecado, como você vai cortar laço de sua família? Não pode. Corta ainda esse laço. Quando esse laço vai se cortar, a partir daquilo, porque pecado, a Bíblia diz que no Romano 6, 23, a salário do pecador é a morte, mas dom gratuito é a vida eterna. Todo pecado chama morto. Corta ainda a aliança do pecado na sua vida. E depois que você vai cortar a seu laço. Cristão ora com muito zelo. Por isso muitos está a orar, mas não tem resultado. Muito cristão também começou a entrar em dúvida no própria oração dele. A igreja toda acompanhou muito bem o ensinamento que a irmã Marisa, ele aplicou no óbito, ele foi. Marisa virou profetisa, ele começou a fazer libertação. Ele libertou alguém, ele estava mandando a boca com o Bruce. Hoje nós vamos matar hoje. Ele quer enfrentar um feiticeiro, mas ele não tem poder. Ele recebeu só um ataque, ele caiu. Mas a irmã Marisa fez a libertação dentro do óbito. Deus seja louvado porque ensinamento está a entrar. Conhecimento é chave de libertação. Você não pode ser liberto sem conhecimento, não. Conhecimento vai te ajudar para orar bem. Que muitas oram, mas sem conhecimento, por isso está a orar, mas as coisas estão a piorar. Já ora, as coisas estão a piorar. Até já orou muito, já está cansado. Não, você não está a orar bem, está a orar mal. Está a orar com muito zero. Por isso o diabo está a brincar na vossa vida. No mundo ancestral, altar ancestral, código é nosso sangue. Segundo o nome, corta ainda a aliança do pecado está dentro de ti. E depois que você vai viver a libertação na sua vida. Merci Nambatunyo so balandi kilti na biso de début à la fin to comme na temps ya émission na biso na mosali na Nzambe. Bonsoir prophète Benvenu Njime. Bonsoir Mamadou Tumba. Tozana journaliste na biso, journaliste Teresa. Bonsoir. Merci na Batunyo so balandi kilti na biso to comme na temps émission na biso nde na utikoloba. Émission na biso ezara toujours na deux langues. Eza na langue portugaise pe na langue lingala. Soki yo mutu ozolanda na lingala ozomona ke na portugais oyoka te kokolekisaka côté portugais olandaka na lingala pour permettre yo peut-être ba méga na yo posa pe na bonne compréhension. Tozana mosali na Nzambe tokotuna ye ba question ndenge nini kilti na biso elekanaki pona kozwa ba idée malamu pe ba compréhension malamu oyo ezali pona bénéfice na biso. Bonsoir pour lisusu prophète Benvenu Njime. Bonsoir Mamadou. Prophète Benvenu lobeli biso na premier volet mate ande lekaki batu mingi na moni na année oyo otei mingi mission ya mutu na sur la terre ezali
domination. Mais batu mingi bazo négliger likambo o makasi. Après oyekoyebisa biso code ya famille o esala na bomoi na biso. Est-ce que okoki ko éclaircir peuple de Dieu na des questions o ya code pe mission ya mutu ana mabele ezali domination. Ça va, merci pour les deux questions. Question liboso da répondre. Nzambe a sali projet ya bonheur, ya paix, ya succès, ya élévation, ya grandeur, ya gloire na vie ya mutu. Nzamba kelaki mutu mote na mokilo pona aya souffraka o tozomona lelo. Parce que être zaki na likolo tozaki esprit na likolo souffrance ezate. Na likolo nzala ezate. Na likolo stérité ezate. Na likolo blocage ezate. Na likolo condamnation ezate. Ba réalité nyonso wana toyokutango a na mabele. Promesa nini? Mutu azali ignorant. Mutu alinko ignorer bolamu ya Nzambe. Pe mutu alingi Nzambe asalela ye o azoluka kaka na mabe na ye wana zanango. Et on a pris exemple que papa linge bimasa na mwana na ya 7 ans ebisi mwana nga ito mama. Mwana nga nazo bino ke musala. Na loso na madesu yango so kinzala o ya ofungola sani ozo loso madesu lia. So na posa mai ya komela yango toji yango atikeli ye nyonso. Papa kini musala to mama kini oteka ali mwana nzali sali aba voisin nzala papa tselingelo côté ah ndeni ba parents ndeni no ba parents mabe ba fait souffrir mwana mukebo bozo kende botielo côté donc mwana asali ba parents na ye mais ba parents ba la kisi nyonso azana ngo posa ba tikeli wana ba bongiseli nyonso mais mwana asali ba parents na témoignage mabe o eza vérité ali ba tout pele ah ozo verse qui te remet irresponsable moi na ekutu abimati abana na nzala ngam na lesa ba ke sanding wana te ezelo ba chrétien ba so fingisa Yesu et pour ba religion mususu on dit comme si Yesu abiso as incapable asalaka te abikisaka te apambola te biso nde tozaba indiscipliné tozaba obéissante na ba règle ya Nzambe yango wana tozwa komona bolamu na Nzambe te Nzambe okita sute asala asala bandako Nzambe asala nyonso mokili ndenga sala esili et puis asali yango apesa yango na domination na mutu mutu mta pesa combat blor zo mono oh caméra oh loso oh avion oh voiture muta pesa combat sali mutu ils a ange ils appellent Lucifer et ça mutu mais comment mutu un chrétien a une capacité il a qu'on mettre en pratique la loi spirituelle ya Nzambe pour abika o azoluka à partir à wana nde tous une capacité tous na ba perdant toujours kosala Nzambe makambu ya pamba mais biso moko nde tozali libanda ya volonté ya Nzambe on toujours kobika o Nzambe acheli biso te Nzambe ache nyonso liboso ya mutu ordonner kaka commander kaka et comme pono commander yango foza oza na ngambu na ye foza un chrétien s'engager par Christ ozo sambela Nzambe na bosolo bakuta vérité na motema na yo vérité na malo vérité na maboko no vérité kati na yo mais yo za na vie ya nyamu muzoluka ke mbola Nzambe la tayo nzoto ndeko e ola tayo parce que lipamboli ça pour na mutu nyonso mais promesse obika yango te lipamboli koya ali balu établi ya famille bando ki famille ba ko bloquer yango obika yango te parce que vous avez libanda ya volonté ya Nzambe tout ça vous balu ya Nzambe mtiango en pratique de Deutéronome 28 elobi au mona bola mo Nzambe. Deuxième question ezala ki sinini si code ya famille
na la famille nyonso awa na se na moi oyo eza na kodi na yango parce que lelo nde na bandi kofungola bamakambo yango lelo bamakambo nyonso ezouta na monde ancestral parce que na monde ancestral nde kote ezobima bakutime batradition oyo tomonaka moto ake kobala kinzonzi euti na monde ancestral o tokende nano pembeni tosala mwa nini moko o moto akufi o batie sani wana nyonso monde ancestral o baci bao o ci bindi makambo nyonso na euti na monde ancestral nde ote biloko wana ezouta parce que mutu nyonso kodi postali ya famille na yo ezali makila na yo sina makila na yo nde bazozwa kodi na yo ya mibale kombo zo porte nde ezali bakodi mais code le plus puissant eza ya makila parce que makila oyo nga naza nango nga nazaka na makila ya papa na nga te naza na makila ya bato ebele kati na ngai naza na makila ya papa na ngai na mama na ngai na pe na ndako makila ya papa na ngai ya mama na ngai na pe so ndambo makila ya papa na ngai ya mama na ngai na so ndambo makila susu ya papa ya mama na ngai donc kati na ngai naza na makila ya ba ancêtre wana omona 5% 5 ba 2% kesali ki omona ke à partir de la réalité wana nde monde ancestral eza ko travailler na ba hôtel ancestral pour na kozwa accès ya ko loka mutu ya ko condamner mutu so ba condamner ndeni na makila wana ba kocha point de contact o ezali nini o mutu to bengaka na langage ba aveugle o ezali ba lien ndeko comment yo ko kata lien ça oye ba péché nini péché familial libota na bino famille nyonso bana péché familial na bango omona famille mususu famille na balingi mibali balingi basi moyente abala na mazana basi mususu libanda basi balingi kindumba moyente wana zali péché familial oya bango omona famille mususu famille na basula pour impossible omona famille mususu famille wana ya famille ya trouble balinga bitumba donc ezali ba péché ma famille mususu famille wana balinga koswana songi do chaque famille na makila ezo cacher une réalité so réalité wana nde ba bengi yango péché familial donc faut yeba péché nini oza famille na bino mususu baza makasi na hypocrisie même les cambo mabe bazo mona mabe mais bazo zipa mabe ba yeba na bango famille momba ya rythme ya péché ouais ça kata makila na bango so ba kati yango te bokoti kalaka kobika délivrance te comment lier ko kata na soki lisumu kati elongo te jamais lisumu etikala lier katana et c'est impossible. Romains 6, 22 lobini car le salaire du péché c'est la mort. Mais donc, la vie éternelle. Mais pour nous, il faut quatre hémorragie sous moi. Et quatre la vie. Ce qui péché, famille de quatre ni quatre na yo. Ande koeba yango beke liebe sa nini et okoya. Donc on a ko loba na ko fungula muke yango wana si explication ya code ya famille. Mais mamoza mingi otozolobela. Kola pambolo merci. No sujeito de oração, o profeta bem-vindo Jimmy, acerca do código da família, o profeta deu o sujeito que nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo, que abre a nossa visão para que possa nos revelar, por ele ser espírito de revelação, que possa nos revelar o código da nossa família. Como é que nós devemos esperar essa revelação e ter a certeza que essa revelação vem de Deus? Acerca de oração, cristão não pode orar na carne, mas cristão tem que orar no espírito, porque a comida do espírito é oração.
Oração não passa na alma. Oração nunca vai passar na parte carnal. Só na parte espiritual. Agora, Espírito Santo para te revelar código do pecado da vossa família. É fácil. Que Espírito Santo na nossa vida, eu dei mais um sujeito, pede a sabedoria do Espírito Santo, porque a sabedoria é princípio de temor de Deus. Pede a sabedoria de Deus. Espírito Santo me orienta. Só pede a tua sabedoria para me ajudar. Eu quero descobrir código verdadeiro do pecado de minha família. Espírito de revelação. Espírito de solução. Espírito Santo, ele é nosso consolador. Espírito Santo, ele vai te convencer no pecado. Ele vai te convencer no pecado. No caminho dele, ele tem possibilidade para te explicar aquilo que está guardado. Por isso Jeremias 33:3 diz que invoca-me, invoca-me, eu vou te revelar as coisas escondidas. É possível, é muito possível, porque não pode orar a Deus mas com murmúrio. Não pode orar a Deus em nome do Cristo, mas a sua vida está nas trevas. Em nome de Jesus Cristo, com a Bíblia na mão, a sua vida está na mão de um bruxo. Não. Tem que ver uma diferença. A diferença é como? Quando o sangue do Cristo vai agir na sua vida, vai te lavar, vai tirar toda condenação. Espírito Santo, ele vai iluminar a sua vida. Você vai sair nas trevas. Você vai entrar diretamente na luz. A sua luz dele é a luz divina. A partir daquela luz é aonde que a sua visão espiritual vai se abrir. Esse trabalho vai passar na parte espiritual, não é na parte física. Não pode esperar Deus na parte física, não. Deus é o Espírito. Também se conecta com ele. Só no Espírito. Mas muito cristão, ele está a orar a Deus, mas na carne. Naquele carne ali, Deus eu quero assim. Por isso, muito cristão não consegue vencer batalha. Espírito não consegue. O cristão está a orar, mas depois do sono, homem da noite, vai te usar. Depois do fogo, mulher da noite, vai te usar. Depois do fogo ali, faca espiritual, piu. Não. Espírito Santo, ele vai te tirar nas trevas. Ele vai te transportar na luz de Deus. No caminho dessa luz é aonde que Jeremias 33:3 vai agir na sua vida para te revelar tudo. Deus nunca vai te revelar na carne, nunca. Nunca vai te revelar no sentimento, no teu sentimento, porque muito cristão ora pelas emoções. Ele está orando pela emoção, mas o Espírito de Deus não tem nada a ver com a emoção do homem. Não tem nada a ver. Se você soube aonde Deus está te esperar para se contar com Deus, Deus está pronto para te revelar segredo de sua família. Deus abençoe a mensagem, né? Na deuxième volet, au lobel biso sur sacrifice, arbre et la famille, péché, génie. L'arbre est la référence de la famille. Na lingi o expliquer biso ba point wana nyonso ndenge olobelaki yango na kobandela olobeli biso sacrifice, l'arbre de la famille, péché, génie. L'arbre est la référence de la famille. Mais eza biloko moko na kokena ngombangu te parce que na ebite bon na kobeta tolo te mais naza muto oyo on a enseigné bato ebele elo babengi spiritualité. Des fois yo nié na yo ngai parce que
naza na nga na kombo na yebani te na bomoto boye na koyeba na nga te me ndeko na ba oyo monaka wana ba ebele ba anglais ba français ebele surtout tena ba ngana ba face na makambo bengi ya spiritualité baba na kuna conseiller bango parce que mokile lingaka moto yoyo azo frapper na misu ngana za ba char wana te ngana yebi nzambe te po na milakisa non milakisa po ani donc se vanter po anini nous avons tous à la humble humilité désobéir à gloire pour na yena musala ote pour na gagner ba bien matende so ba bien matériel ba musala na osala na ndo senga ba mbongo muka osala na te passer combien de pasteurs bazo benga zoba ba bia yo anzi nzamba funga likolo akitelo mbongo okokufa ndengo wana au pauvre sala ka ndo osala wana mena landa bandeko wana te tosala musala onde nzambe azotindela biso ndeko kodi ya famille nyonso eza na travail makila premier muta famille première génération famille asalaki ba contrat na ye mutu wana kufi akei yeba yango bien que famille nyonso eza na nzete nango famille nyonso na mokili oyo même famille nanga ngai prophète benvindu nzete famille nanga ezali na nzete wana génération nyonso ya famille baza na nzete wana yango monaka ke baba sorcellerie ezozala makasi eza na bakode ebele oyo eza moko ya bakode ya sorcellerie nazo dévoiler de famille nyonso ena nzete so nzete wana erezokola so première génération ekei ya pusani deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième nzete wana ezofonctionne ndenge ezokende ndemi ezokola parce que moto oyo aza na capacité ya kobima na nzete wana soit akata nzete wana ezaka chrétien engagé un chrétien engagé nde mutu na capacité ya kokata nzete wana kati yango parce que un chrétien engagé tout le temps azalaka na trône ya nzambe un chrétien engagé apesaka 10 000 temps chaque jour ndenge journée eza na 24 heures ya pesaka 2h40 3h du temps na présence ya nzambe akopesa 1 heure ya méditation bible 1 heure ya évangélisation 1 heure ya prière azopesa 10 000 na ye ya temps chaque jour. Donc des journées à 24, il y a 21 heures à temps. 3 heures après c'est pas Nzambe. Pour na bomusala Nzambe bola mo Nzambe. Chaque mois a reçoit 3 jours na 30 jours à couper ça 3 jours comme jeûne et prière à koliata comme elaté. Après si yango 10 000 mois pour na Nzambe. Tout le temps alia kamaloba na Nzambe alia ka prière azolia ba adoration azal tout le temps makasi tout le temps azako se connecter na trône ya Nzambe yene na capacité ya okata nzete wana akati nzete wana aloni ben nzete ya sika ozali histoire ya sika ndenge Nzambe azoki Abraham alongoli na libota ya terrasse atai na mokili boye retire bom na famille na bise bima na famille na yo bima ngai Nzambe na kokomisa yo nation munene Nzambe akataki nzete ya libota ya Abraham akati yango abimisi ye abandi histoire ya sika abandi nyonso ya sika na Abraham oyo ngai na lo tobimeli c'est possible pe
Si vous êtes chrétien engagé, c'est possible. C'était à l'ibotane katana. Obana histoire à Sika. Mais ma rambe c'est belle parce que on a touché un calelo. Na rolo bagnos touté. Mais na osenga na bino bandeko. Bolanda grâce à Divina. Bolanda Facebook grâce à Divina. Bolanda TikTok, bolanda Instagram. Tous en makambo beto to tia libotana nzambe sur la délivrance. Délivrance c'est ça caractère Simona Sambela ou non. Délivrance c'est ça prise de conscience katina yo. Yo moko décider. Koya koyamba Yesu te pose banga bandoki. Koyamba Yesu ki se pose luka kobota. Koyamba Yesu te pose luka bala. Koyamba Yesu pe pa peso musa non. Muto ayaka oyamba Yesu dans lolenge arosa jamais chrétien engagé. Parce que qui ndo se bota na sili opengwa na yo. So ba aboti na ye akima na église. So ba zune musala akima na église. Oto yambaka Yesu ki so pona vie à libela. Na pesivi pa Christ libela. Nazo ate tali Yesu tali ngate ngana zaka présent chaque jour na présence ça est tout mambo lo besa mingi eza mingi moyen pour que bina sta lo bagnos bande trouble bino eza monde ancestral monde mystique compliqué monde wana balbate ya yo balaksa yo ba enseigner yo pe oyeba osambela pe toujours pe kombo osambela eza maintenant nazola c'est pas bien yo ko sala pona obima na vie wana obima na nzete wana toujours expliquer nyonso na grâce à divina péché chéri yo moko yebi péché nini oyo kangama nango oyo kola yo oyo otikaka te yo moko yebi péché na yo moko miyebi wana ngana yebite wana yo moko miyebi pe péché chéri ni ya famille na yo anga vraiment tala osana ngatia omoni force na nango ya force ba ko na ngaye ku de timo ko kwei dazo kumisa mabe ko zo kumisa yango ondelo kwa malamu ngai des fois te ngaso na ko yiba na yiba ko sérieux kumzo kuze ko yiba ngani na zaboy omosa lingote o mona nga basa buka na ipana ngate akepe ko abode azomona ke yenda na succès yendi basi balinga kai organiza biloko yo ena makila na bango songi so ayifa panza batu hypocrite ko sakana te so aye na église abandi hypocrite on dimate vous avez makila péché oyo ezali péché chéri ya libota na bango oyo ezali code ya makila na bango oyo zo détruire bango so faut détruire yango après de katibalien kola pambola o merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Terminamos a nossa emissão. Obrigado, profeta, por tirar mais uma vez o seu tempo para tirar aqui as nossas dúvidas, que com certeza também foram as dúvidas dos irmãos que nos acompanharam a partir das nossas redes sociais. Deus abençoe todo mundo. Acerca desse ensinamento, bem amado, tem muita coisa a revelar, mas estamos indo devagar. Mas aquilo que eu pude dizer, não busca Deus pela bem material, não vem na igreja para procurar filho, não tem igreja vai dar filho, não tem. Não vem na igreja para vir buscar trabalho, mas vem para ser uma verdadeiro adorador. Adora Deus com todo o coração aberto. Sacrifica sua vida pela Cristo. Ele vai ordenar. Dinheiro vai. Trabalho acompanha ele. Cristão, ele não pode buscar Deus pela bem matéria, pelas coisas do mundo. Recebe Cristo como Senhor Salvador. Talvez Cristo vai vir hoje de noite, vai vir amanhã. Aonde o irmão vai se encontrar? Mas Deus te abençoa. Que essa palavra entrou no teu coração. Na maneira que você abriu teu coração para receber Cristo. E Jesus Cristo vai caminhar contigo. Ele vai te orientar. Como você vai se comportar, como você vai orar, como você vai buscar Deus. Deus te abençoa em nome do Cristo. Deus abençoa também a irmã Teresa pelo sacrifício, pelo tempo que está sacrificar na obra de Deus. Deus te abençoa. Não esquece acerca da nossa vigília, dia 31, uma vigília forte, uma vigília de virada.
maldição vai virar, aflição, condenação vai cair. Naquele dia, a bênção, sucesso, a glória que estava na mão do árvore de sua família vai se cortar em nome do Cristo. Você vai entrar 2026 com a glória do Cristo, com o sucesso, com a bênção, com a multiplicação, com a vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoa. Vem na graça divina, você vai ver como Deus vai operar na sua vida. Deus te abençoa também. Vamos dividir também bem alimentário, arroz, massa, fuba de milho. Vem para partilhar aquilo segundo Tiago, capítulo 1, versículo 27. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Prophète bem-vindo. Liloba nini okotika ya peuple de Dieu ndenge émission na biso comme na suka. Ça va, merci. Liloba na ngai na otika na peuple ya Nzambe. Eliboso bosambela Yesu te po Yesu apeso mbongo. Apeso musala pambola yo non. Ba ono so ba repanza po na bien matériel. So bien matériel no zongo te o pengwa. To so ba pesio musala lobo okima église. So ba pesio bana okima parce que oyela kinde bana yendeko okota lifelo na pona biloka mokili yaka yamba Yesu na bosolo tika nyonso talela ye misu na yo mibale makolo na yo matoyi no mibale talela Yesu yoka Yesu wana aotika yo te na humiliation mais liboso apeso vie na ye vie à Christ ezaka yoza la modèle kat na Christ mbongo et ko accompagner yo voyage ondeko ko ya ko se déranger te ko ya nyoso luka na okozwa yango na kombo na Yesu Christ o est important amina yo e okende wapi mukola suka kola pambola yo ndengo ya mbi Yesu Christ ko se pe sauver na ebiete ozoluka na mokili okokufa pauvreté okufa stérilité okufa te ozo mukanda te okufa te ozo luka te kat na Christ oza nango déjà mais Christ alinga peso vie meilleure la vie éternelle kati na ye kobosana te toza na veille to na veille makasi le 31 ezali veille à solution veille à miracle veille à une grande bénédiction. Oh nous sommes bakanga kana ba la famille na kindoki ba nzete kindoki ba loka ba lobake to la kilakaye ya ko bongate ya ko zala boete na kombo na yo Yesu Kristo to détruire maloba wana to détruire to renverser to buki botelo to zima maloba ezonge la bango moko na kombo na Yesu Kristo nzamba sa ki projet ya bonheur ya paix succès ya bola mpona vie na yo yaka na veille na grâce divine les 31 landa biso en direct ndeko na laki auto osayo ko lekawa oye ko leka ndeko des fois na vie na yo au monde yango na mte prière ko lekawa to toucher au thème auto so bonde na kaka partout yo ozala miracle et a déjà candidat na yo et a déjà na maboko na yo kola pambola yo abakselo ya mingi et puis peut diviser moi biloko ko so babola ba ofele ba to babuka na makolo ba veve Jacques 1:27 et en religion pire ya malamu faut ko tala babola ba veve ba ofele ba passe na bango on est religion ya malamu ça raté que pasteur les 30 wa fa na nga ya fin de l'année wapi yangai yo singa kapa na yo ebo musala nzambe ebo peuple de Dieu est-ce que ba Pierre bande ko zo ba éviter est-ce que ba Pierre bande ko laisse ba felente poani biso pété ko la pambola yo merci au fin de l'année to boité oya na yango mais c'est important to zoela évangile ya nzambe pire ça mélange ko la pambola yo merci otika na kimia. Obrigado mais uma vez. Obrigado também aos irmãos que nos acompanham a partir das nossas redes sociais. Sem esquecer a nossa área da mídia. O Joel que está na nossa câmera do nosso canal YouTube. O nosso irmão David no nosso Facebook. A outra câmera está a nossa irmã Teresa. Obrigado a todos que nos acompanham também aqui em Angola, onde encontra-se a sede do Ministério Graça Divina. Em Luanda, Golfe 1, na rua direita do Avô Cumbi.
E temos a nossa maior referência, que é o campo da 14. Temos também o nosso culto semanal, às sextas-feiras e às quartas-feiras, quarta e sexta-feira. Não esqueçam também a nossa vigília do dia 31 de dezembro, aqui no Ministério da Graça Divina, com distribuição de bens alimentares. A nossa vigília que terá início das 21 horas até às 5 horas da manhã. Partilhem para que mais pessoas possam ver e chegar também até aqui o Ministério Graça Divina. Nos encontraremos no próximo programa. Então, preciso merci na prophète bem-vindo ndenge toujours à fortifier le peuple de Dieu na émission à travers Amingi. Merci prophète. Merci Mama Dotumba. Kola pambola pe libota na yo. Le sacrifice nyonso ezosala Seigneur pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. To pesi merci na staff na biso derrière na frère Patungolo, na frère Joël Tumba, na frère David, na sœur Teresa. Merci na staff nyonso. Siège na biso ezali en Angola, na Luanda, na Golf 1, rue 13, numéro 295/A, en face ya Rio. Kilti na biso ya semaine ezara mercredi na vendredi, même heure na 15h50 ti 19h30. Eza kilti ya mercredi, eza kilti ya délivrance, vendredi eza kilti ya prophétie. Bien-aimé, année sili to comme na fin année, mutu nyonso aeba toza na veillé na biso ya prière les 31 ti les premières na 5h. Toza lisusu na jeûne et prière, mutu nyonso ayebi yango lelo ezali 5e jour ya jeûne et prière na biso to suksango les 31. Merci, tokutani mercredi so Jésus-Christ azongite. Bye.